Bom dia, 7h59. Estou aqui de volta para mais uma semana de leitura do livro de Eclesiastes do Rei Salomão. Quinta-feira, semana passada, quinta, sexta, sábado, domingo, eu tive no workshop com o João Garriga, muito inspirador. Foi muito gostoso de estar com ele e tudo que ele tem para ensinar. Maia, minha netinha querida do coração, que eu amo de montão. Bom dia, minha linda. Direto de Israel, que está aqui comigo. Que prazer imenso ter você aqui. Renata, minha linda. Bom dia, querida. Eu estava contando que nesse final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estava no workshop com o João Garriga, e que foi muito inspirador, muito nutritivo, né? Me fez muito bem para a alma. Contatei com muitas coisas minhas, né? Da minha infância, e é disso que nós vamos falar hoje. Vou já trazer toda a miscelânea que está aqui dentro, aqui para a gente compartilhar com vocês. Então vamos ao nosso café, vamos tomar café juntos. Charlie Brown, Snoopy, um monte de coraçãozinho. Você, eu e o Rei Salomão aqui entre a gente. Muito bom. Salomão, nós terminamos na sexta-feira o capítulo 6, onde ele pergunta, mas afinal, o que é uma vida bem vivida? Essa é a pergunta dele. Terminou assim o capítulo 6. Então, e como sempre o Rei Salomão nos faz mais perguntas do que respostas, né? Então, depois dele falar sobre o trabalho, depois dele falar sobre as riquezas, o tempo, falar sobre a brevidade da vida, que a vida é super breve, parece que ele olha no olho da gente e pergunta assim, o que é afinal uma vida bem vivida? Bom dia, meu amor, a Maia tá online. O que é, afinal, uma vida bem vivida? Você pensa aí, Maia, amor, Renata, madrugadores, o que é uma vida bem vivida para você? Conta para mim. Vai pensando, escreve aí, quando você tiver escrito eu vou ler, tá? Então esse capítulo 6 não é um capítulo que é um espelho para nós, né? Ele é o rei mais sábio de Israel, o rei Salomão. E ele, nesse capítulo, ele mostra assim, um cansaço dessa busca. E aí ele descobre que o verdadeiro descanso não está naquilo que a gente possui, naquilo que a gente tem, mas em pertencer, né? Oi, Bernardo. Bom ter você aqui. Então, o verdadeiro descanso está quando a gente se sente pertencendo, né? Então, hoje eu vou fazer um resumo do capítulo 6, porque teve muita gente no grupo do Garriga que entrou e que não conhecia, então vou fazer um resumo breve pra gente, né? Uma síntese. Então, ele começa o capítulo 6 dizendo assim, o mal debaixo do sol. Ele fala do mal debaixo do sol. E ele fala que Deus dá para o homem riqueza, dá honra, mas não deu a capacidade de desfrutar de tudo isso. Que a gente tem que aprender a desfrutar de tudo que Deus nos deu. E ele termina o capítulo dizendo que ninguém sabe o que é bom para o homem, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, e o que é bom para A pode não ser bom para B, né? Mas ele fala que a vida é breve, passa rapidamente, que são poucos os dias da vida, e que passam como uma sombra, né? Em outras palavras, o problema não está em ter muito ou ter pouco, mas em saber, quer dizer, a questão não é o problema, a questão
não está em ter muito ou ter pouco. A questão está em saber viver com aquilo que a gente tem, né? Viver aquilo que a gente tem. E esse é o fio condutor desse capítulo inteirinho, que a vida é breve e que aquilo que é essencial não pode ser possuído. Não dá para possuir o ar que eu respiro, não dá para possuir o amor que eu sinto, nem a raiva que eu sinto quando eu sinto, nem a saudade. Bom dia, Iné. Não dá para possuir. O essencial não dá para possuir, né? Então, quando eu faço uma constelação, dá para ver perfeitamente que o sofrimento da pessoa é muito grande quando o ter tá lá, mas o pertencer não tá. Norair, que prazer! Hoje é o dia das queridas entrarem. Que delícia, Norair, seja bem-vinda. Então, na constelação a gente percebe isso muito, que a pessoa está sofrendo, a pessoa tem, mas ela não se sente pertencendo, ela está fora de lugar, né? E o Hellinger dizia assim, tudo que é tomado sem reverência se perde. Hellinger fala da reverência para aquilo que a gente recebe. A vida, por exemplo, o cuidado que os pais nos dão. Tem pais afetivos, tem pais fisiológicos, enfim. A vida só floresce quando aquilo que veio antes de nós também é incluído. E não é só as pessoas que vieram antes de nós serem incluídas. A gente com a gente mesmo se inclui. Eu tive, no começo eu não sei quem entrou depois, vou repetir, eu tive no workshop do Garriga nesse final de semana, e no workshop, o Garriga é muito querido, mas assim, eu vou lá tipo assim de férias, eu vou me trabalhar, porque eu estou sempre trabalhando as pessoas que têm necessidade, que vêm me procurar para ajudar. Mas lá não, fui eu, e aí eu entrei numa viagem da minha infância, né? Quando eu tinha 9, 10 anos, como era a minha vida. É muito legal lembrar disso, né? A gente não pensa mais nisso, né? Mas foi um momento de inclusão daquilo que eu já vivi. Então não é só incluir quem veio antes, mas o que a gente viveu antes também, né? E o rei Salomão chama esse desejo de ter em vez de ser, de vaidade, né? E o Hellinger chama de uma vida desconectada da alma. E aí eu achei 2 filósofos, o Viktor Frankl, que eu venho falando a semana passada ainda, né? Ele é psiquiatra, judeu, sobrevivente do Holocausto, escreveu um livro incrível chamado Em Busca do Sentido. Em Busca de Sentido. Ou ele também escreveu É Isso um Homem? Perguntando das pessoas que estavam na Segunda Guerra fazendo atrocidades. É isso um homem, né? Mas aí tem uma frase lá que me tocou muito. Diz que ele, né, que saiu do campo de concentração, ele fala que o ser humano pode suportar qualquer como se ele tiver um porquê. Então ele fala que ele sobreviveu ao campo de concentração porque ele tinha um porquê. E o porquê dele era muito simples. Ele sonhava num jantar farto, porque claro, não tinha comida lá no campo, com a família. Era isso que sustentou ele todo o tempo do campo de concentração. Então, o Salomão falava a mesma coisa, só que outra coisa, com outra roupa, né? A vida sem propósito é uma sombra que passa, são os dias que passam e a gente não percebe, de repente a vida acabou, né? E Viktor Frankl descobriu nos campos de concentração de que as pessoas que estavam lá nas barracas com ele, quando elas perdiam sentido, perdiam um porquê, elas morriam primeiro, né? E tinha dentro
ele descreve no livro que dentro do campo de concentração, com todas as atrocidades que eles viviam, tinha gente que via beleza. No filme A Vida é Bela, mostra bem isso, de um pai mostrando a beleza para o filho dentro de campo de concentração. Então, às vezes tem beleza de você olhar para uma estrela no céu, ter uma lembrança, coisas que permanecem vivas dentro da gente. A beleza permanece, basta a gente acessar o nosso olhar, de olhar o belo, né? E isso é o que manteve ele vivo e o que nos mantém vivos, segundo o rei Salomão, né? E continuando com o profeta do Khalil Gibran, ele escreve assim: quando deres de ti mesmo, então é que dás verdadeiramente. Então, dar de si. O que seria dar de si, né? O que vocês acham? Quero ouvir de vocês. O que seria dar de si? E aí? Porque a vida que a gente oferece, quando a gente se dá conta que não é o mundo está aqui para nos servir. Somos nós que estamos aqui a serviço dos outros seres, não do mundo. O mundo não precisa da gente. São os outros seres. É o convívio. Bom dia. É o vínculo que a gente faz, né? Então, quando a gente oferece, a vida floresce, né? E quando a gente retém, a vida apodrece. Eu não gosto dessa palavra, mas... Então, tanto Khalil Gibran como o Viktor Frankl estão falando a mesma coisa que o rei Salomão. Não tem riqueza maior do que um coração que está em paz. Não tem riqueza maior do que um coração que está em paz. E isso, no fim de semana com Garriga, eu olhando a minha infância, me conectei com um livro que eu li quando eu era adolescente. Não sei se vocês leram. Meu Pé de Laranja Lima. Vocês leram isso? José Mauro de Vasconcelos, um carioca do século passado. Ele conta a história, o personagem dele chama Zezé, é um menino pobre, sensível, que ele descobre amor e sabedoria onde ele menos esperava, né? Ele não tem, eles são muito pobres, a família é muito pobre, mas mesmo nessa pobreza ele encontra aquilo que muita gente rica, muita gente que tem muito, não é triste, Renata, é lindo o livro. Ele encontra na imaginação dele, no afeto, uma alma dele que insiste em viver, né? Eu dividi ele porque, assim, é muito sistêmico esse livro. Agora que eu tenho um olhar sistêmico, quando eu li eu não tinha isso. Então eu peguei e dividi em 5 partes com um olhar sistêmico, né? O pai bate muito no menino. Por que ele bate muito? Porque ele apanhou muito também. É como ele sabe. Ele é esmagado pela pobreza. Ele tem vergonha de não poder dar para o menino aquilo que ele gostaria de dar. Então ele bate no menino assim por nada. E o menino apanha, mas não perde o amor pelo pai, né? Emocionalmente ele ama o pai, né? E ele consegue enxergar um pai machucado. Um pai tão machucado que não consegue amar com suavidade. Ele entende que a expressão de amor do pai é bater nele. Um horror isso, mas é isso, é triste, né? E daí, o que ele encontra? Ele encontra uma pequena árvore, um pé de laranja-lima, né? E aí ele vira um amigo dele. É onde ele conversa, onde ele troca, onde ele conta segredos, onde ele fala alto, ele pode falar alto, em casa ele não podia. Ele pode sonhar grande, ele pode inventar mundos. É lindo isso, né? Então, a árvore era tudo que a alma ferida do menino procurava. Um lugar onde a dor dele pudesse descansar, né? Eu interpreto assim a árvore, né? E daí ele encontra num comerciante, que ele chama de Portuga, né?
a vida abre uma brecha para ele, um respiro. Ele é dono de uma mercearia e vê o menino, esse comerciante que o menino chama de Portuga, ele vê o menino não como alguém que causa problemas, que era o pai, né? Se causa problemas, só é um estorvo, mas ele vê o menino como alguém digno de carinho, né? E é nesse olhar desse comerciante para o menino que o menino renasce. É aí que ele renasce. Então, é alguém dizendo sim para o menino. Quando alguém diz sim para a gente, quando alguém nos aceita do jeito que a gente é. Devia ter vindo de casa, claro, mas não veio. Veio de um pai substituto, o Portuga, né? E aí ele descobre, através desse olhar carinhoso e amoroso do comerciante, que ele pode existir sem precisar se encolher, ele pode ser do tamanho que ele é sem precisar se encolher, que ele merece a alegria da vida, que o amor pode ser uma coisa leve, não precisa apanhar, né? Então, essa presença desse comerciante, o Portuga, reorganiza o menino por dentro, né? Ele segue na vida. Eu não vou contar o livro inteiro, vocês leiam, quem não leu. Não vou dar spoiler. Só isso que é importante é esse início, que ele segue na vida com todos os infortúnios, com todas as coisas difíceis que acontecem, os desafios da vida dele, porque um dia ele foi visto, né? Porque um dia ele foi amado, porque alguém mostrou a ele que ele tinha valor. Olha que importante, né? E o coração dele guardou essa marca, né? É o tipo de marca que salva as almas quebradas e ensina a gente a caminhar de novo. Eu tive alguém assim na vida, mais de um, né? Vários alguém. Imagino que vocês também, né? Então, isso aqui faz ponte com o capítulo 6 do Rei Salomão, né? Porque é uma constelação, tanto o livro do Meu Pé de Laranja Lima, como o capítulo 6 do Rei Salomão. O menino, o personagem, carrega dores que não são dele, são do pai dele. Mas a ternura e a presença transformam tudo isso. Então, Salomão também fala disso, né? Ele descreve o drama de quem tem tudo por fora, mas não tem nada por dentro, né? O personagem Zezé é exatamente o oposto. Ele não tem nada fora, mas encontra muito dentro, né? Encontra vínculo, encontra sentido, encontra alegria dentro dele. Então, no livro de Eclesiastes, Salomão diz que é isso que falta aos ricos, né? E que o menino tem abundância, a capacidade de ser tocado, de se deixar tocar, né? Capacidade de ser visto, deixar o coração se abrir. Eu acho que Salomão lesse essa história, ele dizia que esse menino, esse personagem, tem um dom divino. Ele tem exatamente o que o Salomão está nos ensinando. Almir, bom dia. A arte de desfrutar da vida, né? Porque a verdadeira riqueza de Salomão não está naquilo que a gente possui, mas naquilo que a gente vive. A verdadeira riqueza não está naquilo que a gente acumula, mas naquilo que a gente compartilha, né? Não naquilo que a gente guarda, mas naquilo que a gente deixa a vida nos tocar. No workshop do Garriga que eu tive esse final de semana, ele falou uma coisa muito importante. A dor, a gente não gosta de sentir dor. Qualquer dor a gente toma um paliativo, um remédio, qualquer coisa sem sentir dor. E aí não passa pela experiência. Porque a dor não precisa ser um sofrimento. A dor pode ser só dor. A gente, às vezes, tem que se deixar tocar pela dor. Tem a dor, tem o espaço para a dor também. E depois ela vai embora. E a gente teve a experiência, né? Então, se deixar tocar. É o que o Salomão nos ensina. Então, essas duas histórias, do Meu Pé de Laranja Lima e do capítulo 6 do Salomão, o Salomão fala do vazio
das pessoas que têm tudo, mas não conseguem desfrutar. E no meu pé de laranja lima, o menino mostra a graça, né? De alguém que não tem nada, mas encontra o essencial. Desfruta de conversar com a árvore, desfruta do encontro amoroso com o comerciante. Então, tanto um como o outro, eu achei que tinha muita sincronia entre os dois, porque os dois estão ensinando a mesma coisa, que a vida só vale quando ela é desfrutada, né? E para desfrutar é importante que haja vínculo. Primeiro ele se vincula com a árvore, depois ele se vincula com o comerciante. Tem um vínculo. É isso que nos traz a possibilidade de desfrutar. Começamos desfrutando o vínculo com o outro e depois o vínculo com a gente mesmo. Resgate da gente com a gente mesmo. Então, talvez Salomão tivesse dito, se ele escrevesse o meu pé de laranja lima, o que salva não é o que você tem, mas quem você encontra no caminho. Nossa, eu encontrei tantos anjos bons no meu caminho. Eu tive um início de vida, uma infância muito. Para mim foi muito difícil. E eu sempre encontrei anjos que me ajudaram, que me apoiaram, que me mostraram o caminho, que se vincularam, que me acolheram. Sou muito grata a todos eles. E muito grata ao Garriga, que me fez olhar para isso nesse final de semana. E eu estou aqui compartilhando com vocês, né? Então, a beleza do livro é essa. Quem sabe o que é bom para um homem? O personagem Zezé soube o que era bom para ele e viveu plenamente, né? Não é lindo? Eu achei maravilhoso, quis compartilhar com vocês. Então, as minhas perguntas para hoje: o que em mim ainda mede a vida por aquilo que se tem e não por aquilo que se sente? Tem gente mandando coraçãozinho, manda mais coraçãozinho. E se vocês puderem dizer qualquer palavra depois nos comentários, compartilhar a live também com quem vocês acham que vai desfrutar da história de hoje. Também o algoritmo é uma máquina. Quando vocês escrevem palavrinhas aí embaixo e quando vocês compartilham, ele entende que é bom e aí ele compartilha. Até com as pessoas que me conhecem. O algoritmo não compartilha se não tiver essas brincadeirinhas. Então, por favor, vamos compartilhar. Vamos escrever qualquer palavra aí embaixo. Oi, Fernanda, querida. Então, quem em mim ainda está valorizando o que se tem e não aquilo que se sente? Será que meu coração está conectado com o prazer de existir? O que vocês acham? Pergunta aí. E o mais difícil, o que eu poderia agradecer hoje, mesmo que ainda me doa? Falando da dor. Acolher a dor também, né? E a frase de hoje é assim: eu escolho viver com a alma e não apenas com a razão. Eu escolho viver com a alma e não apenas com a razão. Muito bom. Vamos para a nossa meditação final. Vamos soltar o ar. Quem entrou agora, estamos indo para a meditação. Você pode ver, o vídeo vai ficar gravado, você pode assistir desde o início. E você pode fazer do grupo. Quem que está me escrevendo aqui? Norair, querida. Muito obrigada a você. A Norair está agradecida. Eu agradeço você de estar aqui comigo. E a Ínia está dizendo: a vida assim, bastante rotulada. Somos mais do que papéis, funções na vida. A importância do sentimento são para poucos. Sentir é ser. Claro, sentir é ser. Não só sentir, como desfrutar daquilo que a gente sente, né? Desfrutar do vínculo.
Então vamos para a nossa meditação de hoje. Obrigado pelos comentários. Se tiver mais no meio da meditação, eu leio no final. Tá bom? Soltamos o ar. Imagina que você está sentado, sentada num banco. Na frente tem um campo dourado. Pode ser alecrim, né? Talvez seja um campo de alecrim. Tem um perfume gostoso. Tem um vento que toca o seu rosto. É um dia de sol gostoso. E você está ali sentada, está ali sentado. É como se o tempo estivesse parado ali com você. E aí, você olha para suas mãos e não há nada nas mãos. Você leva essas mãos vazias até seu coração e seu coração está cheio. Sente essa presença, sente você, sente a vida palpitando dentro de você. Sente esse instante de vida, desfruta. Respira e desfruta. Tudo o que importa está aqui, no seu coração. Diz assim: nada me falta quando eu estou em paz com o que é. Nada me falta quando eu estou em paz com o que é. Respira, volta. Assim termina o capítulo 6 com um suspiro. O capítulo 6 nos lembra que a vida é breve, mas cheia de sentido quando a gente vive com alma, né? Salomão nos lembra da humildade diante do mistério, o prazer de saborear um instante, não só querer possuir, porque a vida é fluxo, é contínuo, né? Felicidade não mora no muito, felicidade mora no suficiente. Bom dia, Solange. Então, assim que a gente está encerrando mais uma etapa da leitura do Rei Salomão, onde a sabedoria antiga do Rei Salomão encontra a sabedoria contemporânea dos sábios filósofos, né, que durante os séculos viveram, e olhamos para aquilo. Bom dia, Regina, estamos no finalzinho, tá gravado, depois você pode assistir, tá? Que o simples volte a ser sagrado, né? Vamos ter uma vida com sentido para o belo, para o milagre da vida, que a gente está aqui juntos, mais um dia juntos. Que seja maravilhoso e sagrado e belo. Nos vemos amanhã. Um lindo dia para todos.